não é nenhum nem outro, né? Porque você vai ver o vídeo deles e eles têm um viés muito forte do que eles estão querendo colocar e não pontuam exceções, não pontuam quais são as vantagens e desvantagens, não fazem esse tipo de análise. Simplesmente já vão com uma ideia pré-concebida que ou o pesticida é a coisa mais perigosa do mundo ou foi a salvação da humanidade nos últimos anos. Beleza. E obviamente que como nada no mundo é 8 ou 80, a gente tem que chegar aí no meio termo. No Brasil, a cada dia, oficialmente, 8 pessoas intoxicadas com agrotóxicos. 25 mil pessoas nos últimos 7 anos intoxicadas com agrotóxicos. De um projeto político de, na minha perspectiva, acabar de arrancar todas as nossas riquezas de uma vez só. E que talvez isso seja um caso a ser discutido, porque como é uma plantação de tabaco, pode ser que o que estimula a depressão não esteja no pesticida e sim no tabaco em si, tá? Então, enfim, teria que ser feito aí uma pesquisa maior sobre isso. Brumadinho, é a mesma discussão. Então, o Brasil tem a maior quantidade de minério de ferro do mundo. A gente tem um acidente de Brumadinho por ano e em termos de números de pessoas que morrem intoxicadas com agrotóxicos, a cada 2 dias e meio uma pessoa morre intoxicada com agrotóxico no Brasil. Uma grande parte dessas mortes é por suicídio. 9 mil pessoas nos últimos anos tentaram se suicidar ingerindo agrotóxico. E isso tem a ver com a exposição a essas substâncias, muitas delas são neurotóxicas e levam a quadros de depressão grave e o suicídio é a última ponta de uma cadeia de exposição. Então, eles estão. A Yamila trouxe essa questão do chamado PL do veneno, né? O João Paulo trouxe a questão de produtos perigosos que foram aprovados. Se a gente pega o período pós-golpe, a gente vê um crescimento enorme na autorização de agrotóxicos no Brasil. A gente tinha uma média de 115 novos agrotóxicos por ano e a gente no último ano teve 450. Então, 2016, 250, 2017, 300 e 2018, 450 novos agrotóxicos e só esse ano, como o João Paulo mencionou, 28 já em janeiro. Um deles é um inseticida que foi proibido nos Estados Unidos justamente em função da morte às abelhas. E o que é morrer uma abelha, né? Qual é o significado? Além do significado econômico, para aqueles que vivem dessa atividade econômica, a abelha é um polinizador importante, mas ela não é o único. Então, se as abelhas estão morrendo, os outros insetos também estão. Então, a gente tem um risco. O mundo vai acabar? E se a gente continuar desse jeito, vai. Por quê? Porque a gente tem um risco iminente a diminuir a nossa biodiversidade porque os insetos estão morrendo. Que são agrotóxicos, certo? Agrotóxicos são o que eles chamam de defensivos agrícolas, certo? É uma coisa para defender a sua lavoura contra criaturas indesejáveis. O que são criaturas indesejáveis? São aquelas que no ambiente natural estariam se alimentando daquela planta que você está plantando ou estariam crescendo naquele solo que você está tirando tudo para plantar só aquele tipo de vegetal. Eles chamam, por exemplo, de ervas daninhas. A erva daninha nada mais é do que uma planta como outra qualquer que está crescendo aonde o agricultor não quer que cresça. A mesma espécie de planta, ela não é daninha numa floresta, ela não é daninha num campo aberto, ela não é daninha às vezes nem num pasto, mas ela é daninha quando você está plantando milho, por exemplo, e não é para nascer aquela plantinha no meio do milho, porque aquela plantinha vai ocupar o espaço do milho, vai pegar a luz do milho, vai pegar nutrientes do solo do milho e você quer só cultivar milho e não essa plantinha aí que nasceu. Aí só que quando você cria um terreno extremamente fértil para que nasça milho, ou para que nasça soja, ou para que nasça cana, é meio difícil que você impeça que outros tipos de vegetais também queiram nascer naquele mesmo tipo de solo. Então você precisa de herbicidas, que são aqueles tipos de compostos químicos que vão atacar apenas, ou pelo menos deveriam atacar apenas, aquelas plantas que você quer matar. Então, além de herbicidas, os agrotóxicos também podem ser os inseticidas, ou seja, matar insetos que na natureza estariam
se alimentando daqueles produtos agrícolas, mas que você não quer que eles façam isso porque eles vão apodrecer exatamente aquilo que você quer produzir. Então, se eu estou plantando laranja e vem lá um bicho que na natureza costuma comer laranja, se você tem uma monocultura de laranja a perder de vista, eles vão chegar e falar, nossa, é um banquete. E aí você tem que impedir que esses insetos venham e comam a laranja antes do consumidor para quem você quer vender. Então, o caso da soja, a União Europeia aceita comprar soja do Brasil para alimentação animal, não para alimentação humana. Então tem esse truque. Segunda coisa, o Brasil exporta 82% da sua soja para a China. Então os grandes produtores de soja não estão realmente tão preocupados com o mercado europeu de soja. A Rússia, na semana passada, ameaçou suspender as compras de soja brasileira justamente em função de ter identificado muito glifosato. Glifosato é esse herbicida que nós havíamos comentado. O glifosato é considerado cancerígeno pela Organização Mundial da Saúde desde 2015. E tem duas experiências que eu sempre gosto de mencionar a respeito do uso de glifosato. Experiências, uma delas feita com ratos e outra feita com coelhos. Essa experiência feita com ratos, uma experiência de longa duração, 2 anos, ratos submetidos a uma dieta com resíduo de glifosato, em níveis europeus, não em níveis brasileiros. O que aconteceu? Quais foram os achados? As fêmeas apresentaram predisposição a tumores mamários e os machos a tumores do sistema gastrointestinal. Quem conduziu essa pesquisa foi um pesquisador francês chamado Serraline. As imagens da pesquisa são muito impactantes. As pessoas que estão nos assistindo podem procurar isso na internet, vão achar as imagens com facilidade. Os tumores muitas vezes são maiores do que a cabeça dos ratos. É muito assustador. Em função dessa e de outras experiências, a Organização Mundial da Saúde reconhece o glifosato como potencialmente carcinogênico. Por que esse potencialmente e não diretamente essa expressão carcinogênico? Porque o teste é feito com animais, não pode ser feito com seres humanos, então esse potencialmente. Mas o que significa que ele foi classificado como 2A, e o que é esse nível 2A, de acordo com a Organização Mundial da Saúde? Significa que ele é comprovadamente cancerígeno para animais mamíferos. Então, essa é uma das pesquisas, por isso a França já decidiu que a partir de 2022 o glifosato está banido do território francês, independentemente de quaisquer decisões da União Europeia. E uma outra pesquisa, que é uma pesquisa feita com coelhos brancos machos, que aconteceu com esses coelhos submetidos a uma dieta com resíduo de glifosato. Apresentaram diminuição do peso corporal, diminuição da libido, diminuição das ejaculações e aumento dos espermatozoides anormais e mortos. Esse é o glifosato, o herbicida mais vendido no Brasil. O herbicida não, o agrotóxico mais vendido no Brasil. Ele não é apenas o mais vendido. Se nós olharmos a quantidade de toneladas comercializadas, do 1º ao 10º lugar, o glifosato responde pela soma do número 2 até o 10. Não sei se eu me fiz entender. Metade daquilo que é comercializado no Brasil é glifosato. Então, já respondendo um pouco a pergunta do João Paulo, nós temos problemas que são crônicos associados a essa exposição. Evidentemente, tem um nível de exposição. Quem é que está mais exposto? Em primeiro lugar, os trabalhadores rurais e camponeses. E em segundo lugar, aqueles que vivem próximos às áreas contíguas a áreas de uso intensivo. Então, por exemplo, a gente tem diversos assentamentos que estão convivendo em conflito com essa situação. No estado de São Paulo isso é muito claro. Assentamentos próximos às áreas de cana-de-açúcar. Eu mencionaria, por exemplo, uma área em Americana que eu conheço bem e outra área em Sandovalina que eu também conheço muito bem. E em terceiro lugar, a população das cidades do interior. E em quarto, todos nós, porque de alguma forma estamos submetidos a resíduos que não são tolerados em outras áreas do mundo. Gosto de ressaltar o caso da União Europeia. Não só porque os limites no Brasil são maiores, mas porque no Brasil a gente não tem um programa de fiscalização. Nós temos um programa de análise de resíduo, que é um monitoramento, é uma constatação. Fiscalização efetiva nós não temos. Então, do ponto de vista da saúde, nós temos problemas crônicos associados a essa exposição. Então, fungo que podem matar plantas que têm algum valor agrícola. Podem se instalar na raiz,
podem estragar frutos, podem estragar espigas, né, no caso de milho. Enfim, tem uma série de fungos que podem ser muito prejudiciais para a lavoura, e aí você tem alguns tipos de defensivos que são chamados de fungicidas. E aí você tem outros tipos, aí também alguns que são específicos para matar roedor, alguns que são específicos para matar passarinho, porque os passarinhos podem vir e abrir as frutas que você usa, podem destruir as espigas e tal. No caso, corvo, né, que é o exemplo clássico, né, aquele espantalho lá no meio do milharal, tentando espantar os corvos e tal, que acontece lá nos Estados Unidos. Aqui a gente não tem corvo, então tem alguns agrotóxicos que são usados para matar corvo, para matar outros tipos de ave. Tudo isso daí podem ser chamados de pesticidas, qualquer um desses organismos que não são os desejáveis economicamente falando, são chamados de pestes, ainda que um rato, um corvo não possam ser chamados de peste única e exclusivamente por existir. Elas são pestes dentro de um ponto de vista agrícola, ou seja, dentro daquele tipo de cultivo, daquele meu objetivo, esses bichos ou essas plantas são pestes. Então esses são os agrotóxicos. Se você está assistindo meu vídeo e é trabalhador rural, talvez você possa me indicar outros tipos de agrotóxicos que também existem. Eu acho que eu abordei aí os principais, os mais comuns. A gente precisa usar esses tipos de veneno, e são venenos, sim, para evitar a perda de safras ou lavouras. Às vezes você pode ter a perda de produtos inteiros, eles vão sumir do mercado, eles não vão mais poder ser utilizados pela população por causa desses elementos. Isso é uma questão simples de seleção natural. Então você tem, por exemplo, aqui na América do Sul, uma população natural de milho, que não era grandes coisas, que eram... O milho é uma gramínea, né? Então ele está espalhado em um canto ou outro ali e tal, e não formando uma grande cultura. E aí você tem os seus predadores naturais do milho. Vamos colocar aí gafanhotos, por exemplo. Aí esses gafanhotos tinham uma população muito reduzida. Só que, de repente, você começou a produzir milho em larga escala, e aí esses gafanhotos, por ter muito acesso à comida, começaram a se reproduzir e a procriar de uma maneira muito rápida. Levando em conta que o ciclo de vida de alguns insetos é muito curto, você em poucos anos você tem ali hordas e hordas de insetos que podem destruir a tua plantação inteira. Então, realmente, a gente, por estar subvertendo a ordem natural dos ecossistemas para nossa sobrevivência, a gente acaba tendo que arcar com os problemas de você subverter essa ordem, que é, por exemplo, algumas populações de outros animais não desejáveis que acabam crescendo muito e não era do nosso interesse. Os agrotóxicos matam. Todos esses latifundiários gananciosos estão condenando as nossas crianças a morrer de câncer só porque são gananciosos, só porque só pensam no lucro. Estão envenenando a sociedade. Primeiro, por que o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos? Acho que é por dois motivos. Um, que está relacionado sim com essa permissividade. Nós não temos fiscalização de resíduos de agrotóxicos nos alimentos no Brasil. E um outro lado é o da dimensão. Então, se nós olharmos para quais produtos mais utilizam agrotóxicos no Brasil em termos de volume, a soja responde por 50%. 52% do total de agrotóxicos comercializados no Brasil tem como destino a soja. E depois a cana e o milho. E por que a soja, né? Qual é essa correlação? Primeiro, em função da enormidade dos cultivos, a gente tem o equivalente a 3 Portugais e meio só em soja. Então, uma coisa é em termos espaciais, o que isso significa, representa muita coisa, e a outra é que a soja, 98% da soja hoje no Brasil é transgênica. O que significa isso, né? Uma soja transgênica. Uma soja transgênica é uma soja em que a semente foi modificada geneticamente, ela recebeu o gene de uma bactéria, e essa bactéria é tolerante a um herbicida. O que é um herbicida? Herbicida é um agrotóxico, é um veneno que mata os outros vegetais, e essa semente floresce, cresce e todo o resto morre em volta. Para que serve isso? Para baratear o custo de produção, porque ao invés de se fazer uma capina mecânica, uma capina física, faça uma capina química, que pode inclusive ser feito por avião, através da pulverização aérea, que é um outro grande problema, porque o Brasil permite, a principal forma de uso, no entanto é uma prática proibida na União Europeia há 10 anos. Então, por um lado, somos o maior consumidor mundial de agrotóxicos em função da dimensão que esses grandes cultivos têm e dos cultivos transgênicos. E o outro lado, o lado reverso disso, é justamente a maneira como o Brasil está inserido nessa divisão internacional do trabalho, essa maneira subalterna. Por que é uma maneira subalterna? Porque dos 10 produtos mais exportados pelo Brasil, 7 são de origem agropecuária e 2 são minerários. Então a agricultura e a mineração estão nos virando do avesso. Então estamos escolhendo um lugar de estar no mundo subalterno porque vendemos produtos com baixo valor agregado.
Isso por um lado. Então as indústrias vendem para nós produtos proibidos lá e nós isentamos, como a Yamila mencionou, de impostos. Então ela mencionou a Lei Candir no momento da venda e a gente tem também isenção fiscal de ICMS, PIS e COFINS na comercialização e IPI na comercialização dos produtos. Então há um defensor público em São Paulo chamado Marcelo Novaes, ele fez as contas, São Paulo já abriu mão de cerca de R$1 bilhão em isenção de impostos para esses produtos. Qual é a leitura que a gente pode fazer disso? A leitura que eu faço é a seguinte: a gente tem uma conexão entre os representantes dos grandes proprietários de terra no Brasil. A gente não mexeu nisso, que para mim é a espinha dorsal dos grandes problemas sociais no Brasil, que é a questão agrária brasileira. Então nós somos um dos países em que há maior concentração fundiária, então a gente tem conjugados os interesses de classe desses grandes proprietários rurais e das indústrias transnacionais. Então a gente viabiliza através dessa triste trajetória que nós estamos construindo no país, exportando commodities e tornando doentes o nosso ambiente e a nossa saúde. Base em dados oficiais dos Estados Unidos, Cooper e Dobson classificaram os 30 maiores riscos no critério do número de mortes por ano, com o número 1 sendo o maior número de mortes e o número 30 o menor. Os agrotóxicos foram classificados no número 28. Se nós olharmos para a agricultura dos Estados Unidos, puxa, os Estados Unidos é um grande exportador também de soja, milho, etc. E a gente parece que compara coisas iguais, estamos comparando coisas diferentes. A agricultura nos Estados Unidos e pecuária, juntos, não são 10% do PIB dos Estados Unidos. Então a gente tem que relativizar, que esse acho que é bacana o exemplo que o João Paulo trouxe da Embraer, para mostrar, olha, o que é que de fato traz divisas para o país. Vamos olhar para isso com calma. E agora eu penso que essa virada extremamente conservadora, fascista, porque a gente está diante de um ministro que defendia o uso de armas no campo para lidar com a questão agrária, um retrocesso enorme. A estimativa é que as vendas de produtos orgânicos no Brasil tenham chegado a 2,5 bilhões em 2016. Parece muito, mas não é nada. A produção agropecuária total ultrapassou os 480 bilhões de reais em 2015. Você pode até não gostar dos defensivos agrícolas, mas contra fatos não há argumentos. Os alimentos orgânicos representam menos de 1% da produção total de alimentos no Brasil. Ou seja, tem mais gente que escuta a voz do Brasil do que gente comendo comida orgânica. A atual produção brasileira de alimentos orgânicos não seria suficiente nem para abastecer a cidade de São Paulo por alguns dias. Suficiente. A agricultura agroecológica, ela produz tanto quanto ou mais do que a chamada agricultura convencional. Então é outra mentira então que nos fazem engolir todos os dias. Não é verdade, mas ela é viável na pequena propriedade. Por quê? Eu estou dizendo isso. Vamos lá, o que é a agroecologia? A agroecologia é uma forma de produção, de manejo agrícola que mimetiza a natureza, imita a maneira como a natureza se organiza. Nos trópicos, o que é uma natureza nos trópicos? O que é clima tropical? Clima tropical é conjugação de alta temperatura e alta umidade. Quando eu tenho juntos temperatura e umidade, eu tenho profusão de vida, maior biodiversidade, maior biomassa. Por que tanto eucalipto no Brasil hoje? Porque ele cresce em 8 anos no Brasil, que ele levaria 30 no norte da Europa. Então, que ganho é esse? Imagine, que ganho é esse? Então, a gente produz muito mais num tempo menor. Então, a gente tem biomassa e biodiversidade. Quando a gente está diante de uma agroecologia, a gente tem, primeiro, um manejo que mimetiza a natureza. O que é isso? É uma agricultura toda consorciada. Eu tenho várias espécies ao mesmo tempo. Eu tenho frutíferas, eu tenho vegetais, eu tenho leguminosas, vegetais de vários tipos, leguminosas inclusive, etc. Tudo junto. Aquilo que a gente chama de agricultura consorciada. E a gente tem uma forma justa de lidar. É justo do ponto de vista de quem está trabalhando e das relações sociais envolvidas nesse processo de trabalho e da saúde do trabalhador. Esse é o princípio da agroecologia. Ela é inviável em larga escala. Por que ela é inviável? Em larga escala que eu digo, em grande propriedade. Não que ela não seja viável para o país inteiro, ela é viável para o país inteiro, para os nossos diversos biomas. Ela não é viável do ponto de vista do empreendimento capitalista.
um empreendimento que visa o lucro. Por quê? Porque ela precisa de muito trabalho. Ela precisa de trabalho, as pessoas precisam estar no campo. Larissa, então não dá para falar em agroecologia sem falar em reforma agrária. Não dá para falar em agroecologia sem falar em reforma agrária. A gente tem que pensar isso. Então, falar em agroecologia, que é um mecanismo social e ambientalmente justo, é junto. Larissa, mas eu sempre ouvi dizer e sempre defendi ardorosamente, porque eu sou capaz de defender ardorosamente posições sobre as quais eu nem tenho tanta certeza, apenas pelo radar, que se há uma coisa absolutamente coerente com o sistema capitalista, é a reforma agrária. Que os países capitalistas, mais capitalistas, fizeram suas reformas agrárias lá atrás. Não. E nós achamos que reforma agrária é coisa de comunista. Tamanho é o poder dos latifundiários no Brasil e estruturalmente na construção da nossa sociedade. Por isso que eu estou batendo nesse ponto. Porque a ONU, logo depois da Constituição da ONU, deu declarações de que o Brasil devia realizar a reforma agrária para que não houvesse a revolução que houve em Cuba. Eu estudei no mestrado e doutorado os assentamentos, os primeiros do estado de São Paulo, de uma lei que era do governo Carvalho Pinto, e foi um alvoroço na época, chamava Lei de Revisão Agrária, e ninguém queria ouvir falar naquilo que era coisa de comunista. Sim. E a igreja se posicionou dizendo aos fiéis, vamos apoiar esse projeto comedido, antes que os balões de pólvora do comunismo se espalhem. Era uma perspectiva capitalista. Agora, na América Latina, eu acho que mais, diferentemente de outros exemplos da América Latina, no Brasil a propriedade de terra, ela é estruturante nessa sociedade. Como é que reserva se a agricultura... de valor, de crédito, tudo isso. Tudo. Ela está amarrada com capital financeiro, então você não consegue fazer reforma agrária por esses interesses. Hoje isso, porque o latifúndio não é apenas mais algo, também é ainda, da grande propriedade improdutiva. É isso, está lá como reserva de valor para fazer negócio, etc. Mas é também um sujeito que está ligado a esse movimento do capital internacional. Então é algo, a gente teve esse desenvolvimento, digamos, econômico do país... sem mexer nisso que nos estrutura de tal forma que é como se nós tivéssemos casta no Brasil, uma impossibilidade de ascensão social. Temos aí pitadas de escravagismo ainda, ou a tecnologia chegou a ponto tal que isto não? Ao contrário, isso que eu acho que é muito importante que você está falando. Tem um dos mapas no Atlas que mostra o trabalho escravo no Brasil. 70% dos casos de trabalho análogo à escravidão no Brasil estão relacionados à agricultura, inclusive em setores modernos. Na cadeia da carne. Modernos, na cadeia da carne, da cana-de-açúcar, etc. Isso é gravíssimo. Então, isso que a gente chama de moderno é arcaico. Em os convencionais no mercado, os preços explodiriam. Frutas, verduras e legumes se tornariam iguarias restritas aos mais ricos, como Gregório do Vivier, Caetano Veloso e todos os socialistas do Leblon que conhecemos muito bem. Ah, mas a maioria da população em países desenvolvidos já está comendo só alimento orgânico. Isso por uma razão muito simples. Eles deram todas as terras para os movimentos sem terra. Outra mentira. Na Dinamarca, país que se orgulha de ser a nação mais orgânica do mundo, a participação de produtos orgânicos no mercado é de apenas 7,6%. Ou seja, 92,4% dos dinamarqueses estão comendo alimentos normais todos os dias. Uma coisa, o fato da produção orgânica ser menor leva necessariamente a que o produto orgânico seja mais caro? Tem essa relação direta. Por quê? Porque como é que é decidido, digamos assim, o preço dos alimentos? É oferta e procura, por isso varia tanto. Por isso o tomate está num preço numa semana, outra no outro, feijão, etc. Então tem a ver com esse mecanismo de oferta e procura. Então, enquanto o orgânico é raro, ele é caro. Ele não é mais caro porque ele é mais caro para ser produzido. Ele é caro porque ele é raro. Agora, tem inúmeras formas, né? O João Paulo mencionou a feira, tem compra direta com o produtor. A gente tem 6 grandes empresas que controlam 70% do comércio de agrotóxicos no mundo. E uma parte delas tem sede na União Europeia. Agora, com uma pequena diferença, que depois a gente pode comentar se você achar pertinente, porque a China comprou a Syngenta. E a China hoje está controlando 25% do mercado mundial de agrotóxicos. Mas a realidade até 2018 é que as empresas estadunidenses e europeias controlam 70% do mercado de agrotóxicos. E muitas dessas substâncias são proibidas no território de origem, o território sede dessas indústrias. No entanto, elas vendem para nós
não só nós, mas essa tragédia em que tem se configurado a América Latina, a gente consome aqui aquilo que é proibido lá. 30% daquilo que é permitido no Brasil é proibido na União Europeia. Uma de suas palestras eternizadas pelo livro 6 Lições, Ludwig von Mises, intelectual da Escola Austríaca de Economia, disse uma célebre frase sobre o capitalismo que pode ser adaptada para os defensivos agrícolas. Se qualquer homem de qualquer país do mundo afirmar hoje aos amigos ser contrário aos defensivos agrícolas, há uma esplêndida contestação a lhe fazer. Sabe que a população deste planeta é hoje 10 vezes maior que nos períodos precedentes aos defensivos agrícolas? Sabe que todos os homens usufruem hoje um padrão de vida mais elevado do que os seus ancestrais antes do advento dos defensivos agrícolas? E como você pode ter certeza de que se não fossem os defensivos agrícolas, você estaria integrando a 10ª parte da população sobrevivente? Sua mera existência é uma prova do êxito do que você chama de agrotóxico, seja qual for o valor que você atribua à própria vida. A lei do câncer não é só o câncer. Que mais? A gente tem problemas hormonais graves, severos. Há um importante grupo de pesquisa no Ceará que se chama Tramas. Uma das pesquisadoras desse programa, desse grupo, uma médica, fez um mestrado sobre a Chapada do Apodi e identificou puberdade precoce associada à exposição a agrotóxicos. Em geral, quando a gente fala em puberdade precoce, nós imaginamos meninas menstruando com 8, 9 anos. Não é isso. Ela identificou crianças, bebês com 2 anos, com seios e pelos pubianos. Então, quando a gente está falando de exposição a agrotóxicos, a gente está falando de câncer, de malformação fetal e de puberdade precoce, por exemplo. Eu mapeei os casos de malformação fetal no estado de São Paulo. E é muito assustador, porque a gente consegue enxergar num mapa de malformação fetal o uso intensivo de agrotóxicos, embora esse não fosse o tema do mapa. E o que acontece então? Que a cidade de São Paulo, que é uma cidade com um dos maiores níveis de poluição ambiental, ela tem proporcionalmente menos casos de malformação do que o Pontal do Paranapanema, por exemplo. Só, partidos como o PT, o PSOL e o PCdoB estão atacando veementemente o projeto de lei 3.200 de 2015, dizendo que é um projeto que busca envenenar a população brasileira, que busca legalizar o veneno nas plantações, agrotóxicos maléficos para a nossa saúde, que criariam câncer e todo tipo de doença, mas isso é uma grande mentira. O que o projeto faz, basicamente, é desburocratizar o processo para que o defensivo agrícola seja aprovado. Hoje, o produtor agrícola tem de passar em 3 instituições diferentes, conseguir 3 carimbos diferentes, em 3 prazos diferentes, dependendo da boa vontade do governo, do estado, que a gente sabe que é bem complicado. Quem já foi numa repartição pública sabe bem como é que funciona. Quem já foi tentar qualquer registro de qualquer coisa, seja abrir uma empresa, uma patente, sabe como é que funciona. Então tem um processo gigantesco para conseguir liberar esse defensivo agrícola, e muitas vezes o Brasil fica atrasado, fica para trás de outros países por causa dessa burocracia. O PL do veneno, esse projeto de lei, visa alterar a nossa lei de agrotóxicos, que é de 1989. Então, a justificativa, digamos assim, para alterar a lei é que ela é antiga. Então veja onde é que está a armadilha. De fato, a lei antiga ela poderia ser melhorada em alguns aspectos. Por exemplo, na nossa lei de agrotóxicos, uma vez autorizado um agrotóxico, essa autorização é ad eternum. Existe essa expressão em latim no texto da lei. A autorização de um agrotóxico no Brasil é ad eternum, não caduca. Mesmo que comprove que aquilo é uma bomba relógio. Aí tem as nuances, vamos chegar lá. Um medicamento, para ser, ele passa por aprovação e ele tem a periodicidade de 5 anos. Ele precisa ser reavaliado a cada 5 anos. Um agrotóxico, não. Então isso é algo que poderia ser melhorado na nossa lei. Por exemplo, né? Temos que ter periodicidade. Em outros países do mundo, no Japão é de 3 anos, na União Europeia é de 10. Enfim, não caduca, mas tem lá claramente no artigo 3º da nossa lei de agrotóxicos: se determinada substância for comprovadamente cancerígena, teratogênica, quer dizer, provoca malformação fetal, provoca distúrbio hormonal ou for neurotóxica, essa substância poderá vir a ser reavaliada e poderá vir a ser banida. Isso está claro no nosso texto. Nesse projeto de lei, como isso está? Se determinada substância oferecer risco inaceitável à saúde, poderá vir ser... Agora, a gente entra, exatamente, a gente vai entrar num limbo jurídico de que é o risco da inaceitável. Subjetividade em que
as gambiarras jurídicas todas são usadas. Exatamente, lógico. E aceitável é câncer de intestino? De cérebro, não. Cérebro, não. Como é que a gente vai discutir isso? Tá. Risco à saúde, risco de câncer é inaceitável. Temos que partir desse princípio. Algo que a Yamila mencionou, no nosso atual texto, a nossa lei diz o seguinte: para um produto ser aprovado, ele precisa passar por 3 instâncias com igual peso decisório. Ministério da Agricultura, que reza, digamos assim, pela salvaguarda econômica, do interesse econômico, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Saúde. Nessa nova proposta, nesse PL que ganhou o apelido de PL do veneno, quem vai dar a palavra final é o Ministério da Agricultura, os outros ministérios têm apenas caráter consultivo. Tem lá claramente no artigo 3º da nossa lei de agrotóxicos: se determinada substância for comprovadamente cancerígena, teratogênica, quer dizer, provoca malformação fetal, provoca distúrbio hormonal ou for neurotóxica, essa substância poderá vir a ser reavaliada e poderá vir a ser banida. Isso está claro no nosso texto. Nesse projeto de lei, como isso está? Se determinada substância oferecer risco inaceitável à saúde, poderá vir ser... Agora, a gente entra, exatamente, a gente vai entrar num limbo jurídico de que é um risco inaceitável. Da subjetividade em que as gambiarras jurídicas todas são usadas. That's Gamora. She can also summon huge demons. Enough talk, goddess.